Como consigo, irmão Branham? Veja, Moisés, 80 anos, o Egito tinha subjugado o mundo inteiro, tinham todos os segredos militares, tudo em suas próprias mãos, e Moisés pôs sua esposa montada numa mulinha velha, pôs Gerson em seu colo, e lá vai ele na manhã seguinte com uma vara torta na mão, barba branca crescida e talvez sua careca brilhando, e essa velha mula passando por ali, puxando essa velha mula clamava, glória a Deus, louvado seja Deus. Alguém diz, Moisés, para onde vais? Indo ao Egito para assumir o controle. Que ridículo! Mas quando um homem fala com Deus e tem a voz de Deus nele e a palavra de Deus nele, se permanecerdes em mim, João 15, se permanecerdes em mim, minhas palavras em vós, podeis pedir tudo o que quiserdes, vos será feito. Eles estão vendo? Nada incerto, será feito. Isso mesmo, nada incerto. Moisés pode ter dito a Deus, como vou fazer isso? Uma invasão de um homem só? Como posso? Um velho aqui de 80 anos, e como vou lá até aquele grande exército de milhões de homens e assumir o controle? Certamente eu serei contigo. Era tudo que ele tinha de saber. Lá vai ele, está indo e assumiu o controle porque tinha certeza de que o som que ouviu estava certo. E o som que vocês estão ouvindo esta manhã está certo, pois é a palavra de Deus. Os filhos hebreus na fornalha de fogo, como sabiam que seriam livrados? Disseram, nosso Deus é poderoso para nos livrar. Ele nunca tinha feito isso. É poderoso para nos livrar desta fornalha de fogo. Toda a vida estamos certos e que Ele é poderoso. Nenhuma incerteza nisso. Apenas conhecemos a vontade dele, no entanto, não nos curvaremos à tua imagem. Não iremos a essa festa, não vamos fumar cigarros, não vamos beber bebida, não vamos contar mentiras, não vamos cometer adultério, não vamos abandonar nossas esposas, nossos maridos. Estamos certos de que Deus pode nos livrar. Bem, se o fizer, eles o expulsarão do jogo de batota, da reunião para jogar cartas, sociedade, das senhoras. Não me importa o que façam comigo, Deus é poderoso para me livrar. Sabe o que vão fazer? Vão chamá-la de fora de moda, se deixar o cabelo crescer de novo, então usar essas roupas compridas e agir como dama. Sabe o que vão fazer? Chamá-la de fora de moda. Não me importa o que façam, mas Deus é poderoso para me livrar, e é isso que busco hoje. Deus é poderoso para me livrar, só isso. Bem, se você não usar shorts no próximo verão, o que Suzy vai dizer? Não me importa o que Suzy diga, quero saber o que Deus diz, porque Suzy tem um som incerto, mas Deus, o de Deus é certo, é um som certo. Assim ele os livrou. Quão certo estava Abraão depois de esperar 25 anos por um bebê que Deus disse que ele teria. Poderiam imaginar Abraão, um idoso de boa reputação entre o povo, e certo dia Deus falou com ele e disse, Abraão, vou fazer de ti um pai das nações, vou mudar teu nome agora, chamar-te de Abraão, de Abrão para Abraão, e vou chamar de Sarai, S-A-R-A-I para S-A-R-A, princesa, e vou mudar o nome dela. E agora vocês dois estão, vejamos, Abraão, você está com 75 e ela com 65, você habita com ela desde que tinha 16, 17 anos, porque ela é sua meio-irmã, e você tem habitado com ela todo esse tempo, se casou com ela quando ainda era mocinha, todavia não teve filhos. Vou lhe dar um bebê. Creia em mim, Abraão? Sim, Senhor, creio em ti. Bem, agora eles vão dizer que você está louco. Ah, tudo bem, Senhor. Diga-lhes que você vai ter um bebê. Bem, ele deu a volta, abraçou Sara e disse, querida, sabe de uma coisa? Vamos ter um bebê. O quê? Um bebê? Sim, como sabe? Deus disse. Amém, isso mesmo. Então, querida, nós o teremos. Agora sabe o que eu vou fazer? Dê-me um pouco de dinheiro, vou comprar botinhas, comprar tecido para fralda e alfinetes e vamos nos preparar para esse bebê. Veja porque está chegando agora. Sim, senhor. Então, ela foi até a loja, eu os ouço ir ao médico dizer, doutor, sabe de uma coisa? Quero que apronte o hospital, vamos ter um bebê. Você, como disse que se chamava Abraão. Ah, sim, senhor, desculpe, eu estou com pressa hoje. Veja, vai lá para trás, diz,
É melhor enviar as autoridades para testar a mente desse velho. Olha, ele tem 75 anos e aquela velha sentada lá com um pequeno chale no ombro, como vovó, dizendo que vai ter bebê. Não é filho de Terá, aquele que veio daquela terra de Sinar? Não é filho dele? Sim. Bem, o pobre coitado tomou o sol demais, está com insolação, está louco um pouco. Sabendo se, mas esse era um sonho certo. Mas Abraão tinha um som certo. Deus disse. Bem, as autoridades dizem que ele tem sido um leal ancião, soube que muitas vezes ele deu coisas às viúvas, dá coisas, e ela é muito bondosa, não quero prendê-los, nada, mas não vamos amarrá-los à árvore como os grilhões e tal, ficariam piores. Vamos ficar de olho neles e continuar a observá-los. Ah, que som incerto. Mas Abraão sabia que esse som era certo. Assim disse, o primeiro mês passou, como está acendido, querida, algo diferente. Agora, lembrem-se, senhoras, os 28 dias, havia passado disso há muito tempo, por volta dos 40 anos, e aqui estava com 65. Como está sentido, querida? Bem, querido, não há diferença. Glória a Deus, nós o teremos de qualquer modo, nada incerto. Isso mesmo, estou confiante. Sim, senhor, tenho certeza de que vamos tê-lo. Como sabe Abraão que vai tê-lo? Deus disse. Vamos tê-lo de qualquer modo. Bem, segundo mês, terceiro, primeiro ano. Sente-se diferente, querida? Não, nada aconteceu ainda, não. Bem, glória a Deus, vamos tê-lo mesmo assim. Abraão, ouvi dizer que ia ter um bebê. Esse é um som incerto. Estão vendo? Mas Abraão tinha ouvido outro som que abafou tudo isso. Glória a Deus! Não me importa quanto tempo ele espere. Vamos tê-lo mesmo assim. Como sabe, Abraão? Deus disse. Agora Deus disse, eu falei com você. Sim, como sabe? Deixe-me ouvi-lo. Ele falou comigo, não com você. Bem, vá em frente. E se vai em frente, incrédulo. Você não crê de qualquer modo. Eu creio nele, vamos ter o bebê mesmo assim. 25 anos passaram, mas antes desse tempo chegar, estava gracejando, rindo. Deus disse, sabe de uma coisa? Vou levá-lo para longe deles. Ponha todas as suas roupas e coisas na mala, prepare-se. Saia, separe-se desse bando de incrédulos. Vou lhe dar uma igrejinha aqui, algumas coisas que crerão em você, algumas pessoas. Afaste-se dessas velhas, frias denominações formais. Saia daqui. Ande sozinho comigo. Deus nunca o abençoou até ele fazer totalmente isso, separar-se de toda a incredulidade. E ele nunca o abençoará até que você faça o mesmo. Tire todas as suas velhas superstições de você. Talvez seja assim, talvez não. Se veio receber oração esta manhã, venha com fé genuína. Deus disse, ponto final, é isso. Deus disse, só isso. Deus disse, ele disse, e está encerrado. Não se preocupe, nem pense. Muito bem. Agora, depois de 25 anos e Abraão já era idoso, agora tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. Agora, pensem nisso. A vovó com um pequeno chale no ombro, de gorrinho, vovô, sabe? E como está se sentindo, querida? Nada diferente. Vamos tê-lo de qualquer modo. Glória a Deus. Certo dia, ele olhou, eis que viam 3 homens se aproximando. Sentaram-se, 2 foram para Sodoma para pregar. Ele disse, Abraão, onde está tua mulher Sara? Oh, que coisa! Lembrem-se, Jesus disse que isso aconteceria de novo. Esse mesmo anjo, ele reconheceu que eram anjos, ele tinha ouvido esse som. Quando ouviu o homem falar, houve algo nisso que ele reconheceu, que era a mesma voz. Ele sabia que era o mesmo. Ele disse, Sara entrou, disse, querida, vá lá, rápido, tire rápido as cinzas do forno, abra uma massa, amasse um pouco, vá lá, pega a peneira e passe, peneire um pouco de farinha. Quantos de Kentucky se lembram disso? Eu vi mamãe pegar aquela coisa velha, bater bang, 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 esfregar, bang, bang, sacudindo aquela farinha para nos fazer pãezinhos de milho. E então fritava aquelas peles de carne na frigideira, sabe, em forma de pão, e colocava gordura, feijão fradinho, folhas de nabo. Muito bom para comer. Então, quando cidra fermentava, virava vinagre, tirava todo o bolor de cima, punha um pouco de vinagre nele, era bom. Então, vejo Sara assando aqueles pães de milho,
Parecia uma pedra em cima disso, procurou ver se acharia o bezerrinho gordo, matou, levou, preparou. Foi lá, há algo nesse homem, já ouvi essa voz antes, sei que ele está com roupa toda empoeirada e tal, ele está sentado ali, passando a mão no rosto, olhando em volta, mas eu digo que conheço a sua voz, pois não é um som certo, porque eu ouvi 25 anos atrás, e querida, foi-nos confiado todo esse tempo para crer, e há algo nesse homem, não sei porquê, mas há algo nele, eu creio. Muito bem, então, quando ele saiu, pegou, mata-mosca, espantou as moscas, vocês sabem, e sentou-se enquanto comiam. Então, depois de um tempo, dois começaram a olhar para Sodoma, foram para lá. Então, um pregador moderno foi lá pregar o evangelho. Assim, Abraão estava lá sentado com esse homem e ele estava de costas para a tenda. Disse, Abraão, onde está tua mulher Sara? Disse, ela está na tenda atrás de ti. Disse, por esse tempo da vida vou visitar-te de acordo com a promessa que eu te fiz. Ele soube que aquele som estava certo então. O que aconteceu? Logo depois que o anjo partiu, Sara se tornou uma jovem linda, rejuvenesceu, mostrando o que ele fará com cada descendência de Abraão. Aquela velha vovó se tornou jovem e Abraão, corcunda, saiu das suas costas e a barba branca desapareceu, ficou jovem de novo e fizeram uma pequena viagem de 480 quilômetros até Gerar e chegando lá, Abimeleque, rei dos filisteus, estava procurando uma esposa e procurou em todo lugar aquelas belas mulheres filisteias, sendo que elas são tão lindas. E assim ele olhou por ali, viu todas aquelas mulheres filisteias e se não consigo escolher uma por algum motivo, certo dia viu a pequena Sara vindo de 100 anos, a vovozinha. Ele disse, essa que eu estava esperando. Assim ele a tomou, ia se casar com ela e Deus lhe apareceu em sonho e disse, tu a tomaste? Essa é a esposa do meu profeta, vai ser punido de morte. Ele disse, Senhor, tu conheces minha integridade, nenhuma incerteza nisso. Ele disse, leva de volta para ele, não ouvirei nenhuma oração que me fizeres. Não vou ouvir nada a respeito, porque ele é profeta, leva de volta, restaura-lhe. Ele precisava de um pouco de dinheiro, foi por isso que tudo isso aconteceu, assim, precisava de dinheiro, então vai lá, devolve-lhe sua esposa, não fizeres tu passas, não passas de um morto se não fizeres isso. Não há nada incerto nisso, porque Deus havia fechado o ventre de tudo que ele tinha. Ele foi até lá, Abraão, por que fizeste isso? Disse, ora, ela é minha irmã, como te disse, mas disse, ela se tornou minha esposa. Então continuou o que ele era. Então o bebezinho nasceu depois de todos aqueles anos, rejuvenesceram, disse Deus certo dia, leva-o até o monte e corta-lhe a garganta. Que coisa, Gênesis 22, ele levou o bebezinho lá, pegou o pequeno Isaac, não era mais bebê, tinha uns 14 anos, afastou seus cachos de cabelo para trás, tirou a faca, aquela velha mão trêmula daquele pai, sem dúvida engolindo em seco como um nó na garganta, vocês sabem, meu único filho, esperei todos esses anos, que coisa, nunca tive um menino, olhe para ele, aqui ele é meu filho, coitadinho, mas Deus, tu me disseste para fazê-lo, sei confiar em tua palavra. Não sei como farás, mas, Senhor, tu deste a mim como um dentre os mortos. Agora, se quiserem anotar, Hebreus 11, 17 e 19. Vamos abrir nele, então, entenderemos Hebreus 11, 19. Estamos para encerrar no minuto 11, 17. Muito bem. 11, 17. Muito bem. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber a promessa, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou, o versículo 19, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Abraão disse, Senhor, lá quando eu era estéril não tinha nada, era pecador, tu me fizeste algo, me fizeste uma promessa e aqui está, tu me deste este menino.
E esperei 25 anos para que ele viesse. Agora, 14 anos depois, aqui está ele, um jovem, o orgulho do coração de sua mãe, e eu tirei de mansinho de casa. Mamãe não entenderia, mas eu te entendo, Senhor, sei que a tua voz é verdadeira. Agora tu me disseste para oferecê-lo, matá-lo. Me disseste, através de mim, eu seria o pai de muitas nações, através deste menino, que tu tomarias este menino, e através dele, quando tu me fizeste a promessa, e cortei aqueles pedaços de carne aquele dia, e aquela pequena luz branca passou entre eles. Tu me fizeste uma promessa de que, conforme esta criança aqui, tu ressuscitarias teu próprio filho. Amém. Tu trarias teu próprio filho. Através da semente do meu filho, tu trarias o teu filho e ele salvaria toda a nação. Não sei como fará, Senhor, não é da minha conta, mas conheço a certeza disso. Conheço a certeza da tua promessa e estou convencido de que o recebi como um dentre os mortos. E estou plenamente convencido de que tu és poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Se eu o matar, tu podes ressuscitá-lo. Aceitarei a tua palavra, Senhor. Sacou a faca, disse adeus. Isaac beijou, levantou a mão. Então Deus disse, espera aí, Abraão, espera aí. Sei que tu crês em mim, sei que me amas, detém a tua mão. Mais ou menos nessa hora ele ouviu atrás dele, havia um carneiro enganchado nos arbustos. De onde veio o carneiro? De onde? Ele estava a 160 quilômetros da civilização, lá no deserto, onde há leões, lobos, chacais e coisas assim que matam ovelhas. Então ele estava lá em cima da montanha, onde não havia água ou nada mais para ovelhas viverem. Um minuto antes ele não estava lá, olhou para trás. No minuto seguinte, lá estava Jeová Jiré. Deus disse, Abraão olhou para cima, disse, tu és Jeová Jiré. O que significa Jeová Jiré? Tu podes prover qualquer coisa. O que ele fez? Ele teve que ouvir o mesmo som que Noé. Como ele fará chegar a água lá nos céus, não sei, mas ele é Jeová Jiré. Ele pode prover água lá em cima. Como ele levantará um homem dessa terra e levará para a glória? Não sei lhes dizer, somos pesados, peso 68 quilos, eu peso 90, não me importa quanto pesa. Ele é Jeová Jiré. Como virá o transporte? Não sei lhes dizer, mas ele terá transporte lá quando chegar a hora. Digo isso em favor dos meus amigos de cor sentados aqui esta manhã no sul. Havia um ancião de cor que levava uma Bíblia e seu chefe zombava dele porque ele dizia que tinha religião sincera. Ele disse, não existe religião sincera. Ele disse, chefe, é uma coisa que lhe falta. Não existe isso de religião sincera, disse. Estão vendo? Mas ele sabia que era diferente. Disse, o que faz com essa Bíblia? Você não sabe ler. Eu creio nela e na capa, de capa a capa, e também creio na capa. Porque ele disse, porque tem Bíblia Sagrada nela. Suponho que você tenha todas as histórias aí. Ele disse, senhor, creio em tudo que Deus disse. Ele disse, agora escute, Sambo, você não pode fazer isso. Agora, se Deus lhe dissesse para atravessar aquele muro de pedra ali, você faria, eu atravessaria direto aquele muro. Ele disse, como você vai atravessar aquele muro de pedra sem buraco nele? Se Deus me dissesse para saltar, ele teria um buraco ali quando eu chegasse lá. É por aí, isso mesmo, Deus guardará a sua palavra, nenhuma incerteza nisso, quando a trombeta de Deus soa em seus ouvidos, a trombeta do Evangelho, isso mesmo. Fique firme com ela, ela é certa, porque todas as pessoas agora, e estamos passando do tempo, só mais um comentário ou duas escrituras que tenham anotados aqui, eu acho, porque todas essas pessoas fizeram isso, porque tinham ouvido a voz de Deus. Agora, bem rápido agora, para terminar, em uns 3 ou 4 minutos, Jesus, quando esteve na terra, ele disse, tenho poder para dar a minha vida, tenho poder para tornar a tomá-la. Agora, não havia nada incerto nisso. Tenho. Não terei, mas tenho agora. Tenho poder para dar a minha vida. Tenho poder para tornar a tomá-la. Muito bem. Marta, depois de ter perdido seu irmão Lázaro, ela o ouviu dizer, irei despertá-lo. Disse, onde o sepultastes? Agora ele,
Ela mandou avisar, disse: Jesus, vem curar meu irmão, está doente. Jesus não deu atenção, continuou. Enviou de novo ela e Maria, continuaram, não deu atenção a isso. Então, depois de um tempo, Lázaro morreu, puseram-no na sepultura, estava fedendo. Lá por 4 dias o nariz afundou, com larvas nele, envolto naqueles panos, colocando pedras sobre a sepultura, como enterram os mortos no Oriente, tem apenas um buraco, põe a pedra em cima, era uma sepultura. Assim disseram, e de repente disseram: Jesus está vindo. E assim Marta vestiu seu pequeno chale, foi rua abaixo, moça jovem, bela, ela correu para lá e disse: Senhor, vejam esta abordagem. Um dia ela tinha ouvido um som, e era certo. Ela sabia que havia algo nele. Agora, se ela fosse e dissesse: saímos da nossa denominação porque pregaste contra ela, fizemos tudo isso porque tu fizeste tal e tal, e temos tido fé em ti, agora nós somos o assunto da cidade, todos estão dizendo: onde está o seu pastor santo rolador? Agora, há necessidade, onde está ele? Ele fugiu. Onde está... Cadê aqueles curadores divinos? Lembre-se, isto foi dito pelo irmão Wright, lá, pregadores da Igreja de Cristo e os demais. Onde estão eles? O que me diz tudo isso? E quanto a isso agora, está vendo? Assim, depois de um tempo, parece que ela tinha o direito de censurar ou lhe dizer: por que não vieste quando chamei? Mas, vejam, não foi a maneira de abordar, não era a maneira de abordar a Deus. Não questione, saiba que o som é certo. Chegou e disse: sim, Senhor, Senhor, se impuserem as mãos em mim, como sei que serei curado, não é da sua conta. Entende? A única coisa a fazer é conhecer esse som certo. Deus disse isso. É a palavra de Deus. Agora, então, de repente, bem, a pequena Marta chegou correndo e disse: Senhor, eu gosto disso, vejam, ela o intitulou o que ele era: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Estão vendo? Disse: também agora, tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Nada incerto nisso. Não. Estão vendo? Estão vendo? E é quando 2 positivos se encontram, entendem? É quando 2 onipotentes se encontram, entende? Quando ela tinha um onipotente, tinha perfeita fé onipotente em Cristo, e Cristo era onipotente, estão vendo? Ela tinha fé perfeita e infinita em Cristo, que Ele era o Senhor, e sabia que o que pedisse a Deus, Deus lhe o daria. Em outras palavras, ela disse: apenas fala a palavra, só tens de fazer isso. Tudo o que pedires a Deus, te concederá. Isso é onipotente, todo-poderoso, porque ele acabou de dizer. Está vendo? Muito bem. E ele era todo-poderoso. É quando 2 poderes onipotentes se encontram, é um contato, então. Quando uma linha tem 150 volts e essa tem 150 volts, quando se juntam, tem-se 150 volts em ambos os sentidos, estão vendo? E quando você tem poder supremo, quando Jesus disse: ponham as mãos sobre os enfermos e sararão, e você tem fé suprema de que isso é a verdade, você precisa de um Deus supremo que fez uma promessa suprema e um resultado supremo virá. Amém. É isso. Está vendo? Agora, observe. Ela veio e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora, tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Ele disse: teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: verdade, Senhor, ele ressuscitará nos últimos dias. Por quê? Ela tinha ouvido aquela palavra, ela sabia que era um som certo. Claro, Senhor, ele ressuscitará nos últimos dias. Foi bom rapaz, ressuscitará na ressurreição geral no último dia. Jesus disse: eu sou. Nada incerto nisso. Eu sou ambos, a ressurreição e a vida. Ufa! Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Nada incerto nisso. Crês tu isto? Ela disse: sim, Senhor. Creio que és exatamente o que disseste. Tu és o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. E creio que tudo que tu fazes ou dizes é perfeito. Não há incerteza em ti, de modo algum. Onde o puseste, vou despertá-lo. Agora, não vou ver se consigo, ou vou tentar.
Vou ver o que consigo fazer a respeito. Não, nada incerto. Irei despertá-lo. Por quê? O pai lhe havia dito, e ele tinha a promessa de Deus, que era verdade. Ele tinha a promessa de Deus, pois ele disse em João 5,19 que o filho em si não pode fazer coisa alguma se eu não vir fazer o pai. Ele já tinha visão do que Deus ia fazer, então ele a tinha positiva. Não vou tentar, vou fazê-lo. Amém, amém, amém. Gostaria de conseguir pegar isso como um saca-rolhas e introduzi-lo em cada pessoa. Vejam, não vou tentar, vou ver se consigo. Eu vou despertá-lo. Não vou tentar, vou fazê-lo. Irei despertá-lo e ele o fez. Que coisa, nada incerto, não. Não vou tentar, eu tenho a promessa. E quando ele partiu agora, ele não nos deixou e disse, bem, vou dizer-lhes algo, vão a todo mundo, façam grandes organizações e vocês terão várias centenas delas, mas elas estarão bem. Isso seria incerto. Foi o que o homem fez. Mas isto foi o que ele disse antes de partir, para ter certeza de que não seríamos enganados. Ele disse, um pouco e o mundo não me verá mais. Esses são os incrédulos, essas pessoas estão todas obstruídas por incredulidade. Elas não me verão mais, todavia vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós até o fim do mundo. João 14,12, ele disse, também fareis as obras que eu faço, e maiores obras do que estas fareis, mais disso. A palavra aí, com certeza, olhe no grego, fareis mais, porque Deus estava em um só homem, agora Deus está em toda a sua igreja. Deus estava em um homem, então, em todos os homens que crerão nele agora. Mais do que isso fareis, porque eu vou para o meu Pai, voltarei à luz que eu era, que guiou os filhos de Israel pelo o deserto. Voltarei a isso, então, um pouco, eu voltarei, estão vendo? João 14,12. Também fareis as obras que eu faço, e agora ele disse, mais do que isto. Em Marcos 16, quando estava partindo, disse, ido por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão, talvez não, seguirão, eles são certos. Bem, vocês sabem, cremos nisso, mas claro, estamos vivendo em outro dia, diz a denominação. É incerto, mas Jesus disse, eles seguirão. Eles sem dúvida seguirão aos que crerem. O que eles farão? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Irmão, não, eles talvez façam isso, talvez mudem isso, façam disso uma denominação, não. Esses sinais, bem, eles ainda serão crentes. Estes sinais, sem dúvida, eles os seguirão. E ele ainda é o mesmo Deus, ele não está morto. Como pode o código cristão dizer que ele ressuscitou dos mortos, então negar que ele seja o mesmo ontem, hoje, eternamente? Agora, em Mateus 17, os que queiram anotar, Mateus 17:2, vocês encontram ali na transfiguração. Agora, se você tem um léxico grego, olha ali na transfiguração, disse, e ele foi transformado, creio que deixe-me ver se citei certo agora, Mateus 17, tenho todas aqui. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, transfigurou-se diante deles. E agora, sabem o que o verdadeiro grego diz que ele fez? Transfigurou-se diante dele,
Ele mudou sua aparência. Há quanto tempo temos? Aguentem um pouquinho, tenho de incluir isso. Me impressionou tanto, perdoem-me. Agora o jantar, feijão não vai queimar. Apenas não se preocupem com isso. Ele ainda é o mesmo, nunca mudou, ainda é o mesmo. Hebreus 13, 12 e 13 disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olhem, se cremos que ele ressuscitou, então, se ele não está morto, ele não está em nenhum sepulcro, está vivo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creem nisso, não creem? Bem, o que ele fez aqui quando transfigurou-se, o grego diz, ele mudou sua aparência. Oh. Vejam a ordem da ressurreição. Foi o que me chamou a atenção naquele momento, notem. O que apareceu primeiro? Ele, de volta aqui ao próximo capítulo, 16, ele lhes disse que alguns que ali estavam não morreriam até que vissem o reino de Deus em poder. Em outras palavras, o que fariam? Veriam o antegozo do reino de Deus, conheceriam a ordem da ressurreição e a vinda de Deus. Vejam, no capítulo 16, agora ele sobe lá, o que aconteceu? Sua aparência foi mudada. Em outras palavras, ele foi revelado de outra maneira. Vocês me entendem? O que achamos que a revelação foi a outra noite no Apocalipse? Apocalipse significa um escultor esteve esculpindo aqui, fazendo algo, e então o que ele faz? Ele só abre a cortina e diz, aí está. O que ele estava refazendo aqui estava revelando-se com outra aparência. Ele estava em quê? Numa condição glorificada e transfigurada. Sua vinda, a maneira como ele vem, um Cristo glorificado, transformado. Suas vestes brilhavam como o sol. Que coisa! Oh, ele se apresentou numa nuvem. E ele virá nuvens de glória, envolto por uma nuvem, não uma nuvenzinha branca de tempestade lá em cima, mas uma nuvem que ele vem, uma nuvem de glória, todos os seus anjos com ele. Aleluia! Que coisa é assim, que ele vem, nuvem de glória. Agora notem, quando o ouviram lá de pé, e antes disso lhe apareceram Moisés e Elias. Observem isso que Moisés significava. Moisés representava os que morreram e estavam dormindo na sepultura, porque Moisés morreu e foi sepultado. Ninguém sabe onde foi sepultado, mas representava os que estavam dormindo quando ele veio. E Elias representava os trasladados que não tiveram de morrer. Aí está, estão vendo? E Pedro, Tiago e João representavam aquele remanescente de Israel ali de pé, dizendo, eis que esse é o nosso Deus em quem cremos. Aí estão os 144 mil, onde está Armandwood, isso. Está vendo? Aí está Pedro, Tiago e João, 3, um testemunho para dar quando ele voltar. Qual foi a primeira coisa? A ressurreição. Moisés e conjunção, Elias lhe apareceram, estão vendo? A ressurreição dos mortos e os que não têm de morrer foram mudados e estavam lá em sua presença. Oh, que coisa! E lá estava ele glorificado. E lá estavam Pedro, Tiago e João, o remanescente dos judeus, olhando, dizendo, esse é ele, é ele. Essa é a ordem da vinda do Senhor, estão vendo? Aí está, a ressurreição. Lá estavam eles, oh, não é maravilhoso? Agora, notem, a única coisa que ele fez, ele tirou sua máscara de humanidade e se apresentou num estado glorificado, estão vendo? Ele mudou sua aparência. Agora, não 3 pessoas, como tentam dizer hoje as denominações. Oh, irmão, não 3 pessoas, não 3. Muda. Não 3 pessoas, mas 3 mudanças da mesma pessoa. Oh, que coisa! Meu Deus, certa vez ele apareceu como pai, tirou a máscara, ele era um filho. Agora ele tira a máscara da carne e ele é um Espírito Santo. Não 3 deuses, 3 mudanças do mesmo Deus. Oh! Bendito seja o nome do Senhor. 3 mudanças da mesma pessoa, estão vendo? Agora, quando esteve na terra, ele foi a coluna de fogo, guiou os filhos de Israel, certo? Então ele se fez carne no Filho de Deus para provar a morte por toda a raça humana, fazer uma expiação. Creem nisso?
Agora, o que ele é hoje? O mesmo Jesus. O mesmo que ontem na paternidade, o mesmo na filiação, o mesmo aqui na forma do Espírito Santo, a mesma luz. Paulo, a caminho de Damasco, foi derrubado por uma luz. Ele disse: quem é, Senhor? Disse: eu sou Jesus. Não é isso mesmo? Que é isso? 3 vezes ele tirou sua máscara de coluna de fogo, se tornou o quê? Um homem para tirar o pecado. Então tirou sua máscara como homem. Voltou a ser um espírito chamado Espírito Santo. O espírito de um homem para voltar e estar sobre você e em você. E exatamente as mesmas obras. Está vendo, igreja? Não há nada incerto nisso. Também fareis as obras que eu faço, pois estarei convosco e em vós até o fim da consumação. O fim do mundo, o fim do tempo, o fim de todas as coisas. Estarei convosco fazendo as mesmas obras. Não há incerteza nisso. Mas você ouve alguém dizer: bem, você deve ser presbiteriano, metodista. Nós batistas o temos, pentecostais, nós o temos. Tudo está errado, são mentiras, é incerteza. Como os pentecostais podem ter a denominação pentecostal quando há umas 30 organizações deles? Como os metodistas podem tê-lo quando há metodistas primitivos e livres metodistas e após metodistas de umas 60 e tantos, eu acho, diferentes organizações batistas e tantas organizações diferentes de católicos e tal. Onde estão todas? Qual delas é? Esse é um som incerto. Mas quando você o ouve, sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é um som certo. Sim, quem saberá como se preparar se a trombeta der som incerto? O que é? Onde podem, como ele pode fazê-lo quando há 900 organizações? Muito bem, não se pode fazê-lo. Quando ele disse em Atos 2:38, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Não há incerteza nisso. Recebereis o dom do Espírito Santo. Não talvez recebais, talvez devesseis, mas recebereis. Quando? Quando você se arrepender. Agora, quando você entrar ali sem se arrepender e não receberá, mas quando você se arrepender totalmente e crer no Senhor Jesus Cristo, você o receberá. Nada incerto, recebereis o dom do Espírito Santo, certo? Quando ele disse: se puserem as mãos sobre os enfermos, sararão tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei. Nada incerto, isso mesmo. Estes sinais, eu estarei convosco. Agora você diz: bem, nossa igreja não crê nesse tipo de coisa. Bem, é só um som incerto. A Bíblia disse isso. Ele mesmo disse: eu estarei convosco e as obras que uma vez fiz sempre farei em vós e estarei convosco até o fim do mundo. E aqueles que creem em mim, quando puserem as mãos neles, se estiverem enfermos, sararão. Sararão, não talvez sarem. John sarou, mas Johnson não. Isso não tem nada a ver. Se Johnson cresce como Jones, ele também teria sarado, não é mesmo? Nada incerto, nada incerto. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nada incerto. Bem, agora ele pode ser que ele não me receba. Oh, pobre iludido. Ouça, deixe-me dizer-lhe, como servo dele, não há ninguém que possa ir até ele que ele não receba. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Nada incerto. Eu perdoarei parte deles. Talvez você tenha feito isso e tenha feito aquilo e eu o culparei por isso. Eles se tornarão brancos como a neve. Bem, ele não me perdoará pelo que fiz ao meu marido, à minha esposa, pelo que fiz à minha irmã, ao meu irmão, pelo que fiz. Não me importa o que tenha feito, não há nada incerto. Ele perdoará tudo, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Nada incerto. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, aqueles que estão longe. Agora notem, vocês trinitários, extremistas, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Esta mesma receita funcionará em cada
Não pode ser. Ela mudará depois de um tempo para Pai, Filho e Espírito Santo. Pobre professor iludido. Deus não pode mudar, ele é infinito. A receita funciona todas as vezes que você a aplica da maneira certa. Sim, Senhor. Agora, arrependei-vos e serem batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o Espírito Santo, porque é o quê? Esta receita, esse batismo, esta forma de batismo, esse Espírito Santo, esse mesmo poder. Não apenas apertar mãos e dizer, vou virar uma página nova e fazer melhor. Não, Senhor, recebereis o dom do Espírito Santo e o poder de Deus virá sobre vós, mudará vossos caminhos, falareis em línguas, poreis mãos sobre os enfermos, expulsareis demônios, fareis o mesmo que eles fizeram para quantos? Até quando? Até o fim dos discípulos. Você é um falso profeta, se diz isso, você é um falso mestre, se diz assim, pois Jesus Cristo, a Bíblia nos ensina que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Os apóstolos disseram aqui que a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e àqueles que estão longe, a tantos, digam comigo, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Quantos? Cada era, cada geração, cada cor, credo, tudo que seja, tantos quantos Deus chamarem, se Deus o chama, Ele ordena que você seja batizado em nome de Jesus Cristo e receba o Espírito Santo, então o próprio Cristo vive em você e não há som incerto, nenhuma incerteza nisso. Você tem a Bíblia, você fica firme nela, você pode viver nela, você pode morrer nela, você ressuscitará nela. Glória! É a palavra de Deus. Ufa, que coisa! Como Rebeca, que deu de beber ao camelo, o próprio camelo que ela deu de beber, ela andou nele para ir ao encontro do seu noivo, o próprio Deus sobre o qual pregamos, a própria palavra, que é Deus, o próprio Deus que está na palavra, nos ressuscitará algum dia pelo batismo do Espírito Santo, e nossos críticos serão mortos pelo mesmo poder que leva você à glória. Que coisa! Levantem-se e andem nele. Vocês que estão enfermos, não descreiam de Deus. Leo e os demais, não sei, ele distribuiu algum cartão de oração. Algum cartão de oração foi distribuído. Billy não veio esta manhã, ele ficou resfriado ontem, ele muito bem. E agora nós não precisaremos deles, não precisaremos. Ouçam, vocês creem que o que prego é a verdade, creem de todo o coração, é um som certo para vocês? O que acha disto? A primeira comissão que Jesus deu, Mateus 10, à sua igreja, ide a estes, e não estou lendo, estou citando Mateus 10, eu poderia trazê-la aqui. Ele reuniu seus 12 apóstolos, lhes deu poder contra os espíritos imundos para expulsar os espíritos malignos, para curar os enfermos e ressuscitar os mortos e expulsar demônios e curar os leprosos, está certo? Levando as pessoas a crerem nisso, então pondo as mãos sobre elas, levando as pessoas a crerem nisto. Então, as mãos sobre elas, levando as pessoas a crerem nisso, pondo as mãos sobre elas. Essa foi sua primeira comissão quando enviou os seus 70. Qual foi a última comissão que ele deu? Marcos 16, as últimas palavras que saíram dos lábios do nosso Senhor, quando ele comissionou a sua igreja, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Agora lembrem-se, ele pode ser condenado, pode ter uma chance, ele não terá uma chance, nenhum som incerto nisso. Se não crer, será condenado. Agora, que tipo de sinais o seguirá? Estes sinais, bem, algum deles seguirão. Talvez não, talvez sigam, pode ser que sigam. Esses sinais os seguirão. Crerão em cura, crerão em expulsar demônios, crerão em falar línguas, crerão em todas as obras sobrenaturais de Deus. O Jesus ressuscitado trabalhando com eles. Verdade? Essa é a última palavra de Deus. Então, amaldiçoado é aquele que tentar acrescentar ou tirar. Exatamente do jeito que é, do jeito que é.
A igreja pentecostal foi uma igreja barulhenta lá no princípio, quando o Espírito Santo caiu pela primeira vez. A Virgem Maria, como se estivesse embriagada, cambaleando sob o poder de Deus, e todos eles assim, as pessoas disseram, cheios de mosto. Foi assim que a igreja foi ordenada, é assim que toda igreja é ordenada. Todas as vezes que Deus tem uma igreja, será esse mesmo tipo de igreja, pois ela não tem som incerto. Bem, nosso bispo disse, não me importa o que o bispo diga, o que a palavra disse. Estão vendo, o bispo tem um som incerto, se o som dele é o mesmo que este, ele está certo. Então, se a igreja não age como agiu daquela maneira, ele está errado. Se você diz que o tem, não agiu assim, então há algo errado com você, porque foi exatamente o que ela disse. Cada um, vejam, depois foi até a casa. Filipe foi lá pregando aos samaritanos, impôs as mãos neles. Pedro desceu, impôs as mãos neles, receberam o Espírito Santo, fizeram o mesmo que fizeram no princípio. Foi à casa de Cornélio e lá estavam todos gentios, gregos e tal. Impondo as mãos neles, receberam o Espírito Santo como receberam no princípio. Deixe-me dizer-lhes algo, sou missionário, sabe? Agora creio que missionário é alguém que vai e volta. Esse é um missionário. Se você vai para ficar, chamam isso de missionário, mas esse é um morador. Você só mudou de residência, isso não é missionário. Paulo era missionário, ele não ficava, continuava, ia, um missionário. Não muda de residência, apenas continue, um missionário. Agora, no campo missionário, lhes direi até que as regiões mais baixas da África, até os pequenos bosquímanos, eles nem sabiam se eram humanos ou não. O governo britânico, quando eles tomaram a África do Sul, você entra numa pequena selva, lá vê os arbustos tremerem como um bando de macacos e olha em volta, não há nada. E por acaso, ao olhar empurrando a areia para cima, você vê uma cabecinha preta olhando em volta. Ele se enterrou na areia, correu, se cobriu de areia bem rápido, achavam que não era. Por muito tempo acharam que eram animais, mas sabe que descobriram que eram humanos. Eles tinham cães, por isso o cão não vive com nada além de um ser humano, e descobriram que eram humanos. E peguem um daqueles pequenos indivíduos, os bazutos, os xangã, os xosas, qualquer um dessas tribos, e nem sabem qual é a mão direita ou esquerda, sempre blá, 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 vocês fazem, eles falam assim, e mulheres e homens nus e tudo mais, lhes digo o que fazer, deixa o Espírito Santo cair sobre ele, e ele fará o mesmo que fazem aqui, quando o Espírito Santo cai sobre vocês. Não há som incerto, ele nunca ouviu isso falar em línguas na vida. E vejam que ele está falando em línguas para vocês, mas aqui está um intérprete, o sujeito fica lá e blá, você quer ser salvo, blá, blá, sim, tem alguém em cima, blá, 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 levante as mãos, receba, blá, ora, que coisa, aqui vai ele falando em línguas, nunca ouviram falar disso, não sabe nada a respeito, não há incerteza nisso. Esse é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente, observem-no. Ele irá direto às tribos e começará a orar pelos enfermos, não precisa lhe dizer. E nós, mulheres americanas, vocês, membros da igreja, não estou falando tanto de vocês aqui, isso é gravado, sabe? Membros da igreja aí usando shorts, se comportando como estão. Todo ano vocês tiram um pouquinho, tem shorts curtos com shorts e tudo isso. Você sabe, pobre membro da igreja, iludido, você é pior do que eles na África, quando aquelas mulheres estavam ali, quando 30 mil receberam Cristo como seu salvador pessoal de uma só vez, e você canta em corais, usa shorts no quintal para cortar a grama aí no centro da cidade, você é pior do que elas. Elas se levantarão no dia do juízo e deixarão você envergonhada. Vi mulheres lá de pé que estavam nuas, não tinham nada, além de um paninho na frente delas, assim, suas partes aqui de cima e do busto, absolutamente nada. É só uma pequena tira de 10 ou 15 centímetros, uma pequena volta em volta da cintura, assim, pendurada na frente, e os homens também ali de pé, totalmente nus, não distinguiam entre mão direita e esquerda. E assim que o poder do Espírito Santo veio, aquelas mulheres cruzaram os braços e sem nada para cobrir o peito, cruzaram os braços envergonhadas e foram embora. E no dia seguinte estavam vestidas. Aleluia! Não há incerteza nisso. O Espírito Santo faz você se vestir.
faz você agir decentemente, nada incerto nisso. Você não o quer, não adoraria servir alguém assim, o Senhor Jesus? Afaste-se desses sons incertos. Você é uma mocinha popular, sim, toda arrumada e tudo mais, acha que é popular, mas preciosa, você está morrendo, pensa que está vivendo, mas está morrendo. A Bíblia disse, a mulher que vive em deleites, vivendo está morta, a Bíblia disse. Não é um som incerto, disse ela está morta. Isso mesmo, nenhum som incerto, é certeza, irmão. Deus é um Deus santo, e quando um homem nasce do Espírito Santo, ele é um candidato, não só isso, mas é rei, um príncipe. Ele é de outra nação, seu reino está acima, ele está cheio do poder de Deus, a presença de Deus. A mulher que faz isso veste roupa, o homem vive decente e fiel à esposa, a esposa vive fiel e decente para com o marido. Eles não querem nada do mundo, suas afeições estão nas coisas do alto, as coisas do mundo acabaram para eles, são novas criaturas em Cristo e são santos, vivem isso. Não que eles sejam santos, mas que o Espírito Santo os governa. Eles não têm mente própria, o Espírito Santo se move neles, é por isso que agem como loucos para as pessoas do mundo, porque são movidos por um espírito de outro reino. Eu sei que é assim, amigo. Um dia eu estava perdido, mas agora fui achado. Estava cego para essas coisas, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, foi a graça que aliviou meus temores. Quão preciosa essa graça se mostrou quando vim a Cristo. Agora, encerrando, tanto para a salvação quanto para a cura, permitam-me dizer essas palavras um instante. Paul Rader era um amigo meu, conheci-o por pouco tempo. Eu ainda era um menino, sentava-me a seus pés, grande ministro que morreu aqui não faz muito tempo na Califórnia. Ele contraiu câncer e estava morrendo lá na Califórnia, no tabernáculo agora que O.L. Jaggers tem. Ele o tinha. Não me lembro como se chamava então, mas é Igreja Mundial agora. O antigo tabernáculo de Paul Rader, indo pela rua Alvarado, ao subir em direção a ele, atravessando para o templo McPherson, do outro lado no parque agora. E quando Paul Rader o estava pastoreando, eles chegaram lá e quando ele estava... Antes de morrer, ele pôs as mãos no ombro de um irmão que conheço muito bem, um amigo de Ern Baxter, e disse, se eu tivesse tomado a minha mensagem de graça e oferecido aos pentecostais fervorosos, em vez de tentar tratar com vocês, bando de batistas, eu estaria vivendo hoje, mas disse, vocês me preocuparam e fiquei tão dilacerado e em tal condição que agora estou morrendo. Assim, quando ele se deitou lá no quarto, eles baixaram as persianas e tal, estavam lá cantando mais perto, meu Deus, de ti. E ele tinha um senso de humor, disse, quem está morrendo, eu ou vocês? Mas parece que são vocês que estão morrendo e não eu. Ele disse, não façam isso, cantem-me hinos evangélicos bem animados. E um pequeno quarteto do Instituto Bíblico Moody começou a cantar, lá na cruz onde meu Salvador morreu. Ele disse, está melhor, louvado seja Deus. Disse, onde está Lucas? Lucas e Paul eram inseparáveis, como Billy e eu, meu filho. Eles eram irmãos inseparáveis. Disse, onde está Lucas? Lucas não queria ver seu irmão morrer, estava no quarto ao lado no hospital. Disse, vão buscá-lo e digam-lhe para vir aqui. Quando ele chegou onde Paul estava, estendeu a mão e pegou a dele. E Lucas tentou virar a cabeça. Disse, Lucas, passamos juntos por muitas batalhas difíceis, não é, irmão? Disse, sim, passamos. Trabalhamos todos esses anos, irmão. Isso mesmo, muitas difíceis, mas disse Lucas, imagine, em 5 minutos estarei na presença de Jesus Cristo, vestido da sua justiça. Apertou a mão do irmão e morreu. Não há nada incerto nisso. Ele sabia o caminho que estava indo. Ele tinha o batismo do Espírito Santo, poder de Deus em sua vida. Ele havia sido lenhador, derrubava árvores e tal. Ele também era missionário, como eu viajo pelos mares, e ele e Lucas demais estavam numa ilha, contraíram febre da água negra. Se alguém sabe o que é morte rápida, é muito ruim, assim ele contraiu a febre da água negra, foi lá nas selvas onde não há nada.
Ele e sua amável esposa estavam lá. Vocês sabem como ele disse, já lhes contei a história de como ele disse da última vez, teve um sentimento que ela lhe deu um beijo de despedida e assim eles estavam lá e ficando cada vez mais escuro no quarto. Ele sabia que estava partindo ou achava que estava. Ele disse à esposa querida, está ficando tão escuro aqui, disse, estou morrendo. E ela disse, Paul, você... E prostrou-se sobre o rosto e começou a clamar. Disse, querida, continue clamando, continue clamando a Deus e deixe-me ouvir a sua voz. Deixe alguém orar, não consigo mais orar, quero ouvir enquanto morro. E ela continuou clamando a Deus. Deus, não o deixes morrer, seu trabalho ainda não está terminado. O guarda clamou, Deus, por favor, não deixe Paul morrer. Ela estava deitada sobre ele assim, foi escurecendo mais e mais, disse, querida, está escurecendo cada vez mais. E por fim, ele desmaiou, disse, quando desmaiei, sonhei que era jovem de novo. Eu estava na floresta lá em Oregon, de onde ele veio, disse, eu tinha derrubado uma árvore. O chefe me disse, suba lá em cima da colina, Paul, e quero que derruba certa árvore e tantas mais. E então teremos esse serrar madeira. Disse, muito bem, chefe, disse que podia cheirá-las de tão viçosas que estavam e como ele se sentia bem. Disse que estava correndo pela floresta, assim pegou seu machado e disse que podia sentir aquele velho machado entrar naquele pinheiro macio, sabem? Naquele pinheiro de Oregon. Ele disse, quando vocês sabem, lá no sul, eles sabem, aquela mesma árvore é bem dura, você vai para o norte e quanto mais frio fica, mais macia a madeira. Disse que conseguiu achar, disse que pegou seu machado, correu com aquele velho machado com duplo corte e cortou todos os galhos dele, disse que cravou o machado ali e disse, bem, vou descer a colina com ele. Ele o segurou, disse que não conseguia levantá-la, de jeito nenhum. Ele disse que intentou, disse que se lembrou dos que os melhores músculos do homem estão nas costas. Assim, ele disse que juntou os joelhos para não ter hérnia, se inclinou, segurou, usou os joelhos, os músculos na parte de trás das pernas, aqui em cima, a panturrilha da perna, com seus braços, com as costas, colocou todos os seus músculos nisso e disse, tenho de levar essa tora até lá, tenho de levar. O chefe mandou levar lá, tenho de levá-la até lá. Ora, disse, normalmente não sei para onde foram minhas forças, facilmente poderia ter colocado isso no ombro, andado com ela, disse, mas não consigo levantá-la. Tentou e disse que não conseguia. Ficou exausto. Disse que caiu em cima da árvore, disse, esforcei-me até não dar mais. Tenho de levar essa tora até lá, mas não sei como consigo. Não consigo erguê-la, disse, sentado lá, disse assim, não sei o que fazer. Ele disse que ouviu sua voz de seu chefe dizer, Paul, disse que era a voz mais doce que já ouviu. E disse, quando me virei para olhar, disse, não era meu chefe, mas meu verdadeiro chefe, disse, era Jesus. Ele disse, para que estás se esforçando com isso, Paul? Está vendo aquela corrente ali? Aquela corrente passa junto ao acampamento, por que não a empurra até a água e monta nela e desce? Assim ele disse que pegou a tora e rolou, pulou nela e passou por aquelas corredeiras gritando, dizendo, estou andando nela. Ele disse que quando voltou assim no quarto, sua esposa encostada nele orando, ele saltou no meio do quarto, estou andando nela, ele gritando, estou andando nela. Irmão, deixe-me dizer-lhe algo esta manhã, não se esforce nisso, não estou tentando me esforçar nisso, isso o deixará exausto, indo para lá e para cá. Sou metodista, sou batista, sou isso. Recebi Jesus, tomei sua promessa pela graça. Ele veio a mim e estou andando nisso, não me importa o que aconteça ou o que se passe, quantas vezes sejamos chamados de loucos ou fanáticos. Quanto à sua cura esta manhã, quando recebemos oração, não teremos tempo agora, sendo uma tarde pela fila de discernimento, vamos orar pelos enfermos e alcançar e orar por cada um. Jesus disse, estes sinais seguirão os que creem, está certo? Se puserem as mãos sobre os enfermos, sararão. Tá certo? Estou cavalgando nisso. Vocês estão prontos para andar nisso? Inclinemos a cabeça, só um momento. Deus misericordioso, nestes últimos dias, quando as horas estão ficando escuras, a igreja tem dado voltas em volta da palavra. Se desviaram
pelas denominações e sabem que não está certo, Senhor, que parem de torcê-la. De certo, há pessoas aqui esta manhã que foram de igreja em igreja. Uma vez estiveram na Metodista, depois Batista, então Pentecostal, e então na Igreja de Deus e na Nazarena. Oh Deus, que parem de fazer isso. Que venham, andem na promessa esta manhã. Senhor, apenas relaxem, confiem na promessa de Deus, quando Ele disse, se você se arrepender e for batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, receberá o dom do Espírito Santo. Deus concede que andem nessa promessa esta manhã, que caiam no oceano da sua bondade, os borrifos da vida eterna. A água do Espírito. Concede, Senhor, que o Espírito Santo, que está correndo, fluindo, com frescor, bem à porta deles agora, que entrem na corrente da promessa de Deus e digam, Senhor, estou andando nela. Aqui vou eu, estou andando nela. Que os enfermos e aflitos que estão enfermos e não sabem o que fazer, os médicos desenganaram, lutaram, de hospital em hospital foram, de porta em porta, de lugar em lugar, não sabem o que fazer, Senhor, mas o riacho da vida está passando bem perto deles esta manhã. Que tomem essa escritura, Marcos 16, se puserem as mãos sobre os enfermos, sararão. Os crentes sararão quando puserem as mãos sobre eles. Senhor, que eles levem isso em consideração esta manhã, subam nela e digam, Senhor, aqui estou, não sei como irei, mas estou andando nela. Estou descendo as correntes, regozijando-me, batendo as mãos nas águas da vida, jogando-as em minha alma e acima da minha cabeça e me banhando na tua bondade, regozijando-me enquanto vou andando na tua promessa que tu disseste, eles sararão. Concede, Pai. Agora de cabeça inclinada. Será que há uma pessoa neste recinto esta manhã? Quantos há neste recinto esta manhã que não conhecem Cristo como seu Salvador e querem e creem que a corrente da vida foi trazida a vocês? Você tem tido todos os tipos de sons incertos, construiu sua casa sobre coisas que são areia movediça, percebe que um dia vai morrer, você vai sair deste mundo e você quer muito ouvir um som certo e crê que o ouviu esta manhã, que Cristo ainda o ama. Não importa quão pecador seja, Ele ainda o ama. Eu gostaria que me lembrasse de você em oração. Aí mesmo onde estão, não podemos chamá-los ao altar, não há altar cheio de crenças. Mas você gostaria, crê que quer aceitar a Cristo neste momento como seu Salvador, pessoal, quero que me lembre de você em uma palavra de oração. Conseguiria levantar a mão? Diz, e agora? Deus o abençoe, Deus o abençoe, Deus o abençoe, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Aí atrás, Deus os abençoe aqui no meio. Deste lado, Deus os abençoe. Agora aceito a Cristo como meu Salvador pessoal. Quero que Ele seja bom para mim. Deus os abençoe. Aí atrás, no corredor, vejo vocês aí atrás. Deus os abençoe. Veria outro, levante a mão. Não importa onde esteja, de cabeça inclinada. Deus a abençoe, jovem. Deus abençoe a irmã aí atrás. Deus abençoe a irmã aí atrás. A irmã não estava com a mão levantada. Fui ver seu marido ontem à noite, estava num hospital muito mal, vindo de lá da igreja do irmão. Não se preocupe, ficará bem. O Senhor o tocou ali mesmo ontem à noite, viu o que havia de errado com ele. Os médicos tentaram achar por 4 dias, não conseguiram achar com o raio-x, mas o Espírito Santo vai mais fundo que o raio-x. Está tudo bem, ele virá para casa, talvez volte para casa hoje. Muito bem. Mais alguém, bem lá atrás, Deus abençoe, quero aceitar a Cristo como Salvador pessoal, quero estar pronto então. Conheço a incerteza do meu lar, a incerteza do meu trabalho, a incerteza da minha vida. Não sei a que horas vou morrer, posso morrer ainda hoje, não sei, é incerto, mas quero um som certo. Creio que ouvi hoje através do Evangelho que Jesus Cristo me ama e quero aceitá-lo como meu Salvador pessoal. Alguém que não levantou a mão e quer fazê-lo, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Muito bem, alguém mais levante as mãos, que nunca levantou antes, levante a mão, diga, lembre-se de mim em oração, irmão Branham, Deus o abençoe. Muito bem, Pai Celestial,
Houve um som certo que estas pessoas ouviram. Muitos deles aqui, literalmente muitos, que esta manhã te aceitaram como seu salvador pessoal. Agora, Pai, sei que é tradicional trazer as pessoas a um altar para orar, mas não é escriturístico. Pois a Escritura disse, todos quantos creram nele foram batizados. Assim rogo, Pai, que estes que creram em Ti, a quem Tu te revelaste nesse som certo de uma voz, de modo que eles sabem que és Tu, e Te querem como Salvador, levantaram a mão para eu me lembrar deles numa palavra de oração. Ó Deus, sabendo que as horas estão se encerrando, as luzes estão se apagando agora. A luz da civilização está se apagando. A luz dos Estados Unidos está se apagando. A luz das nações está se apagando, pois a luz do mundo está chegando. Rogo, Deus, que Tu os deixes receber essa grande luz. Entendemos que nenhuma escuridão pode existir na presença da luz. A luz é muito mais forte do que a escuridão. E que saibam que umas 10 horas atrás, este recinto estava o mais escuro possível. Não se conseguia ver um banco. Estava uma escuridão total neste recinto 10 horas atrás. Mas o sol nasceu. Para onde foi aquela escuridão? Encontrem-na para mim. Não conseguem encontrá-la. Onde está a química dela? O que aconteceu com ela? Não se pode encontrá-la. Ela se foi. Assim estão seus pecados agora. Quando 20 minutos atrás a escuridão estava na alma deles, mas eles se aceitaram como seu Salvador agora e todas as trevas foram expulsas. Seus pecados, que eram muitos, foram purificados e agora estão brancos como a neve. Não se pode mais encontrá-los, estão fora do livro, fora do registro. O sangue de Jesus Cristo perdoa-lhes seus pecados, que eles em retribuição se levantem e sejam batizados esta noite em nome de Jesus Cristo, invocando o nome do Senhor, e recebam o Espírito Santo. Concede, Pai. Eu os entrego a Ti como os troféus da mensagem esta manhã, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Agora, de cabeça inclinada, cada um de vocês que levantou a mão, se ainda não foi batizado em nome de Jesus Cristo, a igreja terá culto esta noite. Preparem-se agora, deixem o pastor anotar seu nome agora, esta manhã. Seu batismo não é esta manhã, irmão. Sim. Batizando esta manhã, logo após este culto batismo. Venham logo, temos roupas prontas para vocês serem batizados em nome de Jesus Cristo. Você é cristão agora. A luz de Deus chegou ao seu coração. Lembre-se de como isso é bom. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai o não trouxer. Por que você levantou a mão? Porque algo lhe disse para fazê-lo. O mesmo que ele disse para fazer isso, fez a promessa. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Nenhuma incerteza nisso, você tem a vida eterna agora. Se você crê nisso de todo o coração, você agora passou da morte para a vida. Você está vivendo para sempre. Agora receba seu Espírito Santo, o poder de Deus para operar em sua vida e fazê-lo trabalhar para Ele. Que você o receba esta manhã enquanto é batizado em nome de Jesus Cristo. Para os que estão enfermos e querem receber oração, quero ver o número para conseguir ver se levantem a mão. Vejam quantos, quer seja para ter uma fila de discernimento ou a gente demais. Teremos de apenas orar por eles, gente demais. 50, 150, 200 pelas quais orar. Quantos já viram o discernimento? Levantem a mão. Muito bem, todos. Isso mesmo. Então vocês sabem o que é. Creem esta manhã que ouviram a voz de Deus? Agora vou pedir para o irmão Woody, irmão Fred Sothman,
e alguns dos administradores para virem aqui um instante. Alguns de vocês, irmãos administradores ou diáconos ou o que sejam, venham aqui um instante. Agora vai ficar um pouco congestionado aqui, quero que vocês ajudem. Agora para vocês deste lado direito que vão receber oração, quero que venham para este lado aqui. Irmão Collins, fique aí embaixo, por favor, e venha direto para cá para que possam vir receber oração. Vou pedir a vocês, criancinhas, desse lado do altar, se puderem vir para este lado um instante, para o irmão Branham, não para mim, mas para o Senhor Jesus. Agora, irmãos, fiquem aqui para que as pessoas possam passar, e então chamaremos todos deste outro lado. Agora, desta primeira fila aqui, irmão Charlie, gostaria de saber se vocês, irmãos David e você, se querem vir aqui ou se forem um pouquinho para trás. Muito bem. Agora, os primeiros aqui nessa fileira, levantem-se. Comecem daquele lado ali, do lado da parede, enquanto oramos agora, ao nos prepararmos para começar. Agora, ainda não, quando este lado aqui, pediremos que todos vocês voltem a este lado e então vão para aquele lado e então desçam. Agora, os administradores e os demais os colocarão na posição certa. Agora, se aquela senhora é aleijada e não consegue se levantar como a garotinha aqui na cadeira, agora fique sentado onde está. Eu irei até a irmã. Tá vendo? E conheço a pequena Edith. Ela está lá atrás. Nós a traremos aqui. Aqueles que não podem levantar, eu irei a vocês. Agora, de que nos adiantaria ficar aqui e falar, de que adiantaria pregar esta palavra de Deus, se você não a ouve? Está vendo? Aquele que ouve e crê. Aquele que ouve. Estão prontos, cada um de vocês pronto para se confiar a Deus e dizer, esta é a palavra de Deus. E não me importa qual seja o meu estado depois de receber oração, de qualquer modo sou curado. Você crerá nisso? Agora, muitas pessoas estão procurando algo, vocês sabem como ser. Aquela mulher, quando orei por ela nos degraus dos fundos lá atrás, abaixando os olhos, olhei para ela e então aconteceu. E se ela tivesse dito, bem, o primeiro mês passou, só estou ficando cada vez mais inchada. Estão vendo? Não. Ela ouviu uma voz e essa voz lhe disse... E ela creu nela de todo o coração. E o tumor, depois de um tempo, foi diminuindo e agora ela está normal e bem. Leo, onde você está? Está aqui em algum lugar? Eu esqueci qual é o nome daquela senhora, de certo alguém se lembra. Tenho o endereço dela. Vou trazê-lo à igreja. O irmão, o que lembra-se do nome dela? Redford? Temos o nome e endereço dela se quiserem escrever. Ela foi curada aqui mesmo com tumor, pesava mais de 13 quilos, nenhum arranhão nela, de bisturi. Aí está a foto dela quando tinha o tumor, aqui está ela agora, sem um arranhão sequer. Deus a curou, tirou dela. Há laudos do médico desenganando, era para morrer com câncer tomando seus rins, e agora ela está normal e bem, sem nenhum problema renal. Ela é uma das dezenas de milhares, que é isto? Não é som, é incerto, mas a questão é, amigo, você consegue ouvi-lo? Agora, se a trombeta der som incerto, disser bem, alguns são curados, outros não. Isso é incerto. Estão vendo? Não creio nisso. Jesus disse, qualquer um, isso mesmo, estes sinais seguirão aos que crerem. Se puserem as mãos neles, sararão. Vocês creem nisso agora? Creiam de todo o coração. E vou pedir ao pastor, agora teremos um batismo a seguir, assim vejam, então não teremos muito tempo, mas vou orar pela congregação, por cada enfermo aqui, e quando eles passarem, vocês creem que sou servo dele? Ora, se crê nisso, então a unção do Espírito Santo entrará direto em você. Entende? Tem de entrar, amigo. Não estou dizendo não é nada. Eu sou seu irmão, sou o menor entre vocês, mas é o que tenho de ser. Aquele que entre vós for menor, que permitam-me ser servo de todos. Entendem? É o que quero ser. Sou servo de vocês. Vocês são filhos de Deus. Eu sou apenas servo dele, tentando servir vocês.
Vejam, sou o menor, não há nada em mim, mas vejam, alguém tem de impor as mãos em vocês. E então, se ele me deixou levar a palavra e vocês creem que a palavra vem a mim, tantos de vocês me chamam de crente, e então a palavra vem a mim, vocês mesmos julguem se ela está certa ou não, entendem? Deixem Deus julgar por sua palavra. Bem, se é assim, então toda promessa é assim, tem de ser, entendem? Noé, ele apenas continuou construindo a arca, disseram, ele é fanático, não há nada lá em cima, como vai conseguir isso? Não faz diferença, Deus pode colocá-la lá em cima. Continuou martelando. De quem mais falei? Moisés, como Moisés estava lá para tomar o controle daquele exército, como ele vai tomar o controle de todo o Egito? Como ele pode fazer isso? Um velho de 80 anos com esposa e filho, como? Isso não é da minha conta. Deus disse, vai tomar o controle, estou indo. Como vai livrá-los da mão de Faraó? Certamente estarei contigo. Nada incerto. Estes sinais seguirão os que creem. Nada incerto. Se você crê nisso e impuserem as mãos em você, você tem de sarar. Creio nisso de todo o coração. Agora quero que cada pessoa aqui que possa orar, quero que incline a cabeça, quero que ore em silêncio. Eu vou orar por esses lenços que estão aqui, pois sinto a presença do Espírito Santo. Pai Celestial, estamos nos preparando para encerrar um culto e entrar em outro. Muitos te receberam, Senhor, esta manhã. Muitas mãos se levantaram, passaram da morte para a vida. Esse momento curto e lento que passou, uma pequena luz passou por eles. A consciência deles sufocou um pouco. O que foi? Eles estavam morrendo e passaram então da morte para a vida. Como um grão de milho cai na terra, primeiro sufoca, morre, apodrece, então uma pequena fonte de vida jorra dele e produz outro grão. Agora, Senhor, esta manhã, um pequeno sufoco de morte passou sobre eles, e quando aconteceu, eles acordaram em poucos momentos, quando levantaram a mão, sentiram-se sufocados pela palavra de Deus, algo dizendo, você está condenado, é pecador, morrerá e irá para o inferno, perecerá, nunca mais ressuscitará. Aquela morte vindo sobre eles, por fim, morreram naquele ponto até ouvirem uma voz dizer, mas eu sou o vosso Salvador. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. E eles levantaram a mão, quero aceitá-lo como meu Salvador pessoal. Então uma fonte de vida entrou na alma deles. Brotaram de novo para produzirem outro cristão. Deus, que eles possam ir à água agora, diante da audiência, serem batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, para que as pessoas vejam que renunciaram totalmente às coisas do mundo e vão servir a Cristo de agora em diante, pois estão mortos e sepultados com Ele no batismo, para ressuscitarem para uma nova vida, para andarem uma nova vida. Aqui estão muitos lenços que estou segurando nas mãos. Senhor, representam os doentes. Agora na Bíblia, certa vez, como sempre citei, quando Israel estava cumprindo o dever, indo para a terra prometida, o mar vermelho ficou em seu caminho. Deus olhou através daquelas nuvens, com olhos irados, através da coluna de fogo. E aquele mar vermelho ficou com medo, pois Deus tinha feito uma promessa. Nenhum som incerto. O mar sabia que a palavra de Deus não era incerta, sabiam que era certa. Israel estava a caminho daquela terra prometida. Nada poderia impedi-los, pois Deus disse isso. Assim, o mar se assustou e recuou, abriu um caminho seco bem no meio dele. E atravessaram em terra seca. Agora, há muitos cristãos que estão enfermos, Senhor. Aqui estão seus lenços. Dizem na Bíblia que levavam do corpo de Paulo lenços ou avental. Sabemos que não somos São Paulo, mas sabemos que tu ainda és o mesmo Deus, com a mesma palavra e a mesma promessa. Quando eu enviar estes lenços aos enfermos e aflitos, que o diabo que os tem amarrado fique com medo e recue. Que os filhos de Deus caminhem para a promessa da boa saúde. Concede, Senhor. Agora, muitos deles estão neste recinto. Aqui está o teu pastor esta manhã, meu irmão Neville. Aqui estão teus diáconos e administradores aqui de pé, homens ordenados desta igreja, que estás tão bondosamente abençoando.
Embora sejamos indignos, Senhor, mas vemos Teu Espírito se movendo entre nós e estamos tão felizes por isso. Parece um reavivamento saindo pela última vez. Ó Deus, nós renunciamos ao Egito. Agora estamos a caminho da Terra Prometida. Apenas alguns dias de viagem agora e estaremos atravessando o Jordão. E agora, Deus, rogamos que tires todo o obstáculo da nossa frente. E muitas dessas pessoas não estão em condição de marchar. Estão aqui porque estão enfermas e aflitas. Como pode essa enfermidade reter essas pessoas? Como essas aflições podem mantê-los aleijados em uma cadeira de rodas quando estão em marcha para a Terra Prometida? Aleluia! Deus, quando aplicamos nossas mãos ao corpo deles, que o diabo se assuste e se afaste, que estejam em condição de marchar. Estou te agradecendo por aquela mulher de quem falei a outra manhã. Não consigo tirá-la da mente ao ver aquela mulher que nem conseguia ficar de pé com aquele grande tumor. Médicos zombando dela, mas ela tinha ouvido uma voz, não era incerta, era um som certo. E ela creu nele. Agora, Senhor, que cada enferma aqui que viu, ouça esse mesmo som esta manhã e esteja em condições de marchar para partir, Senhor, na jornada. Concede, Senhor, já fizemos as malas. Oh, estamos prontos para marchar, Senhor. Prontos para o deserto e para atravessar o Jordão além. Apenas alguns dias de viagem e estaremos lá. Deus, deixa-nos ir no poder do Espírito Santo. Que estejamos sempre presentes quando virmos essa luz brilhando além, Senhor, mostrando o caminho, esse Cristo ressurreto brilhando até aquele dia perfeito. Concede, Pai. Agora, enquanto nós unge nossas mãos, unge-nos, para que o Espírito Santo que está em nós agora resplandeça, a luz cósmica, além de a luz de Deus entre resplandecendo nesses corpos enfermos e fracos, cada um deles seja curado. Avançamos, Senhor, para enfrentar o diabo. Avançamos para enfrentar o Mar Vermelho, que, como aconteceu no Mar Vermelho, este é o mar de enfermidade que está impedindo essas pessoas de marcharem. Avançamos com o Espírito Santo brilhando diante de nós para enfrentar o diabo em nome de Jesus Cristo. Essa doença terá de retroceder, pois tu olhas para baixo através do poder da tua palavra e eles têm de sarar. Estamos vindo em nome de Jesus para enfrentar o inimigo. Amém.